Por favor, Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. E eu quero ler com o povo de Deus alguns versículos, a saber, a partir do versículo de número 15. Antes de nós fazermos a coletiva desse texto, eu quero agradecer a Deus pela bênção, pela oportunidade de estar aqui com os amados irmãos, adorando e glorificando o nome de Jesus, onde a presença dele já está notória em nosso meio. Congresso de Missões, e entendo eu que haveria gente melhor do que eu para estar aqui nessa noite, servindo esta igreja com a palavra, mas coube a nós a boa sorte de estarmos aqui. E é um prazer sempre estar nessa casa. Deus abençoe o presbítero Marcelo e o Ian pelo convite. Deus abençoe a igreja Heróis da Fé. Deixo aqui a saudação ao pastor Walter, pastor Antônio, missionário de Leusa. Deus abençoe a todos os irmãos. Meu amigo pastor Everaldo, Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Acompanhado da família, estando sol, chuva, calor, frio, sempre nos acompanha. Então é um prazer estar com os irmãos aqui. Marcos capítulo 5, versículo de número 15. Quantos acharam, por favor, me dê um sinal dizendo amém? Amém! E foram ter com Jesus, e viram aquele que era endemoniado. Vale a pena ratificar isso. E foram ter com Jesus, e viram, não o endemoniado, mas o texto diz, aquele que estava endemoniado, e que tinha uma legião, e agora ele está assentado, vestido e em perfeito juízo, e glorificaram a Deus. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e à seca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse de suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam da grande obra em sua vida. Amém, meus amados irmãos? Eu tenho aqui 10, 15 minutos. Eu queria, dentro desse texto que me fora confiado por Deus, compartilhar com vocês algo que ardeu em meu coração, procurando colocar o meu coração à disposição do Espírito Santo, pois pregador não prega o que quer, não fala o que quer, mas prega aquilo que o Espírito Santo dirige ao seu coração. O congresso hoje é um congresso denominado de Congresso de Missões. O que é missões? A gente cresceu dentro do contexto de igreja, de liturgia, aprendendo que missões é a maior proposta do coração de Deus. A gente cresceu na igreja ouvindo e aprendendo que missões
é o pulmão da igreja. É a espinha dorsal da igreja. É a força motriz que faz a engrenagem do reino de Deus girar e não parar. Mas na verdade, o que é missões? Quando você olha para o dicionário Aurélio, o linguajar português vai classificar a palavra missão como uma obra, uma tarefa, um empenho que foi designado a um indivíduo e que este precisa levar este empenho adiante. Então, missões é uma obra, é uma tarefa, é uma responsabilidade que recaiu sobre os ombros da igreja. E a igreja, de maneira esmerada e denota, ela deve levar essa tarefa adiante. Missões, na verdade, não faz quem quer, não basta querer fazer. Missões não faz quem gosta, não basta querer gostar. Missões só faz quem ama. Para fazer missões, para estar envolvido em missões, para poder trabalhar na obra, no departamento, no setor, no contexto de chamada, evangelismo e missões, você tem que ser apaixonado por isso. Porque você tem que amar este negócio, porque em dado algum momento você vai se deparar, se confrontar com muitos desafios, com muitas barreiras, com muitos impedimentos. E se você não for apaixonado por esse negócio, na primeira barreira, no primeiro obstáculo, você vai retroceder, você vai parar, você vai abaixar a guarda e você vai abrir mão dessa gloriosa chamada. Fazer missões, na verdade, é levar luz aonde só há sombras e trevas. Fazer missões é levar esperança aonde a desesperança está tomando conta. Na verdade, fazer missões é um mendigo contando para outro mendigo aonde pode achar o pão. Missões é um preso contando para outro preso aonde achar a chave que abre a cela. Missões é um sedento contando para outro sedento aonde achar a fonte que jorra água para matar a sua sede. Isso é fazer missões. E para quem está inserido nesse contexto chamado missões, é importante dizer que o caminho a ser trilhado é um caminho de dor, é um caminho de lágrimas, é um caminho de renúncia, é um caminho de percas, é um caminho de sofrimento. O salmista já tinha alertado a igreja missionária acerca disso. O salmista diz que aqueles que levam a boa semente, eles não vão andando e semeando a gargalhadas. Eles não andam e semeiam sorrindo. O salmista diz que aqueles que levam a boa, preciosa do Senhor, eles vão caminhando, semeando e chorando. Então tire do seu coração, se você acha que obra missionária é para atrair para você glamour. Missões não é para pseudo celebridades gospel. Porque na obra missionária a gente não estende tapete vermelho para o homem passar. Na obra missionária a gente não aplaude pregador. Na obra missionária a gente não fica tietando o cantor.
missões, você sempre vai encontrar uma plaquinha com a seguinte frase escrita: precisa-se. Porque é o departamento menos procurado da obra de Deus. Qualquer outro departamento dentro de uma igreja, é só você observar, está cheio, está lotado, está carregado. Agora procure o departamento de missões e você vai achar poucos remanescentes. Mas a verdade, para esta obra específica, Deus nunca contou com a maioria. Deus sempre contou com a minoria. Mas uma minoria fiel, aleluias, que mesmo transitando em caminhos de espinhos e pedregais, continua com seu celeiro cheio de semente e disposto a levar a preciosa semente do Senhor. Quando eu falo de missões, irmãos, é impossível falar de missões sem falar daquele que foi um exemplo de missões. Não dá para falar de missões sem falar de um homem que foi um paradigma de missões, um espelho missionário. Quem? Jesus. Jesus foi o maior exemplo de missionário que já houve, irmãos. Jesus foi o maior missionário que já houve na história. E eu aprendo com Jesus, irmãos, que missões é fazer a obra no cemitério. Pastor, não entendi. É isso que você ouviu. Fazer missões é pregar para mortos. Fazer missões é fazer a obra no cemitério. Aleluia. Porque Paulo diz que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então evangelizar, pregar, fazer missões é pregar para mortos. É por isso que numa linguagem simples, Jesus, ele chama o pregador, o missionário, de ganhador de almas, de pescador de almas. Só que a diferença de um pescador de peixe é que o pescador de peixe pega o que está vivo para depois matar. O pescador de alma pega o que está morto e traz para Jesus da vida. Então fazer missões é adentrar os cemitérios espirituais que estão por aí e evangelizar para os que estão mortos, pregar para aqueles que estão mortos. E foi isso que Jesus fez em Gadara. Ele foi pregar para mortos. Ele foi evangelizar num cemitério. Só que antes, Jesus ele me mostra a primeira lição de um missionário. Primeiro, ninguém faz missões se não aprender a abrir mão de Cafarnaum. Para Jesus e para Gadara, primeiro ele precisou deixar Cafarnaum. E deixar Cafarnaum aqui, irmão, não é fácil. Primeiro, Cafarnaum era onde estava fixado o colégio apostólico de Jesus, o quartel-general da obra missionária, a sede missionária estava em Cafarnaum. A base de missões estava em Cafarnaum. Segundo, Cafarnaum, segundo a Santa Bíblia, foi o lugar onde Jesus mais operou milagres. Em Cafarnaum, Jesus curou os endemoniados em Marcos capítulo 1, versículo 30. Em Cafarnaum, Mateus capítulo 9, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus curou a sogra de Pedro. Marcos capítulo 2, em Cafarnaum, Jesus curou o paralítico, a qual o desceram pelo telhado
deu a ele evidência, deu a ele notoriedade. É só você ler o texto. Toda vez que Jesus aparece em Cafarnaum, uma grande multidão chega para estar perto dele. Em Cafarnaum, desculpe o linguajar, Jesus é o cara. Se fosse nos dias de hoje, era no meu lugar que ele estaria pregando hoje. Se fosse nos dias de hoje, não havia pregador para ele nos Gideões. A sua agenda estaria cheia. Teria que ter no mínimo 10.000 assessores para poder atender a sua agenda concorrida. Todo mundo queria estar perto de Jesus em Cafarnaum. E terceiro, em Cafarnaum, Jesus tinha patrocinadores. Em Cafarnaum não faltava o que comer, não faltava o que beber, não faltava o que vestir, não faltava lugar para ele pousar a sua cabeça. Então sair de Cafarnaum é abrir mão de regalias. Sair de Cafarnaum é abrir mão de conforto. Sair de Cafarnaum é abrir mão de um bom ibope. Abrir mão de Cafarnaum é abrir mão dos cachês e das ofertas. Abrir mão de Cafarnaum é abrir mão dos aplausos. Abandonar Cafarnaum é abandonar a zona de conforto. Porque na obra missionária não dá para abrir a boca e dizer que ama missões amando o conforto de Cafarnaum. Se tu ama missões, você vai entender que uma hora você vai ter que abrir mão das suas Cafarnaums. Estamos vivendo dentro de um contexto em que nós estamos vendo crentes acomodados. Sabe o que eu mais vejo nos dias de hoje? Crentes que gastam assentos e poupa chinelo. O que eu mais vejo hoje é crentes que estão dispostos a gastar o assento da igreja e poupar o sapato, poupar a chinela, poupar o chinelo. E na obra missionária a gente não poupa chinelo. Na obra missionária o que a gente poupa é assento do banco, para gastar o chinelo, para gastar as sandálias, para gastar o sapato. Pela graça de Deus, quase 30 anos que eu prego, e às vezes, como Deus acha graça, é quase todos os dias. Hoje já é a segunda vez que eu estou pregando. E quando eu vou nas igrejas, o que eu mais vejo em cima de púlpito é obreiros que não têm mais brilho nos olhos. Aleluia! É obreiros mortos. É obreiros cansados. É crente afadigado. É o obreiro que não tem mais a audácia, a coragem, a graça de no final de semana pegar um punhado de folheto e sair pelas ruas, becos, atalhos e galado, anunciando a boa mensagem do resto. Por quê? Porque a sua igreja tem ar condicionado. A sua igreja, graças a Deus, tem cadeira estofada para você sentar. É só você acenar a mão que o obreiro te traz uma água gelada para você tomar. Quem quer abandonar isso aqui, irmãos? Quem quer abrir mão disso daqui? Aí no domingo, no culto de ceia, os obreiros brigam para ver quem vai pregar. Aí nos cultos, se você não dá o microfone pro obreiro, pro cantor e pro pastor, ele quase desvia da igreja. O púlpito da chamada da igreja não é este. O púlpito da igreja chama-se mundo.
quando a polícia entra para esculachar, dá tapa e dá tiro. Aonde volta e meia aparece um vereador para dar uma cesta básica e um monte de conversa fiada. Aonde a sociedade não quer entrar, a igreja ela entra ainda. O missionário ainda entra. Aonde o caveirão do pop não entra, o evangelho está entrando. Aonde a roda não entra, o evangelho está entrando. Aonde o governo não entra, a palavra de Deus está entrando. Aleluia. Então fazer a obra missionária é abrir mão da sua cavara. Oh, meu irmão, como eu queria que crente fosse apaixonado por almas. Como eu queria que crente, quando tocasse no assunto de evangelismo, os olhos dele brilhassem. Como eu queria que crente tivesse a predisposição de Isaías. O céu não precisou perguntar 2 vezes: quem há de ir por nós? O céu deu um brado só. E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. A fogueira, irmãos, da obra missionária precisa arder. A fogueira da evangelização não pode apagar da nossa vida. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus: largou Cafarnaum, abandonou o conforto, deixou o clamor de lado, então entra no barco e parte para o outro lado. Só que aí, irmão, quem é que disse que o ir foi fácil? Quem é que disse que o chegar foi fácil? E eu gosto muito daquilo que diz o versículo 1: e chegaram à outra margem. Isso daqui, irmãos, na verdade é um relato, é um testemunho. E chegaram. Porque muita coisa aconteceu no meio do caminho para não chegar. Mas o texto está dizendo: chegaram. É o texto dizendo: tinha tudo para não chegar, mas chegou. Tinha tudo para não ter conseguido, mas conseguiu. Porque obra missionária é sobreviver. No campo missionário você não vive. No campo missionário você sobrevive. Porque os lugares que você mais vai padecer é no campo missionário. Se arrisque a ganhar almas. Se arrisque a ser um missionário em potencial. Entregue a tua vida para fazer missões. Abra mão de tudo e de todos só para ganhar almas. E você vai ver o que é sofrer. E você vai ver o que é gemer. Porque na verdade, missões, irmãos, não é para quem é bonzinho. Missão é para quem é forte. Porque o campo missionário vai exigir de nós resiliência. Crente fraco não vai para missões. Crente mole não vai para missões. Crente que gosta de picuinha na igreja não vai para missões. Crente que só vive envolvido em rolo, em trambique, em fofoca, em contenda, não vai para missões. Porque a própria obra missionária rejeita esse tipo de crente. Aleluias. Olhe para qualquer missionário, irmãos, e pergunte para ele a história. Procure saber os pormenores da sua vida. Você vê um sorriso por fora, mas uma alma ferida por dentro. Porque a chamada missionária, ela vai exigir tudo de você, a ponto de exigir que você cante, pregue, profetize, evangelize, cura sangrando na alma. Isso é fazer missões.
Fazer missões é se levantar no meio do povo e dizer que Jesus cura, salva, liberta, batiza, transforma, restaura, mesmo sabendo que a sua casa está uma bagunça. Aleluia. Fazer missões é pregar a salvação, tendo um marido bebum dentro de casa. Fazer missões é evangelizar a biqueira, sabendo que lá pode encontrar o filho qualquer hora. Fazer missões é colocar alguém de pé, sabendo que alguém na sua casa está caído. A obra missionária, ela exige um preço muito alto. E às vezes ela vai tomar sua saúde. Às vezes ela vai tomar o seu lazer. Às vezes ela vai tomar a sua folga. Às vezes ela vai tomar o seu sono, seu apetite. Às vezes ela vai tomar de você os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Porque quando você chega no altar missionário, no altar você tem que deixar tudo. Tudo, e quando eu digo tudo, é tudo. Aleluia. É deixar no altar não apenas a sua vida, mas tudo que gira em torno de você. Glória a Deus. Irmãos, eu me lembro que alguns poucos meses atrás, eu tive um infarto. Eu cheguei na emergência com 96 segundos sem batimento cardíaco. Caí com um andaime de 3 metros de altura. E alguém me pergunta: pastor, a sua saúde estava boa? Estava. Mas uma alma custou a minha saúde e quase custou a minha vida. Eu estava trabalhando numa obra com um pai de santo do maior terreiro de candomblé da América Latina, que fica lá em Nazaré, beirando o Mariporã. E todo mundo que dizia na obra: Pião, Rádio Pião, você deve saber como é. Esse pastor veio de São Paulo aí e disse que lá era ganhador de alma. Quero ver ele ganhar o Pai Zé para Jesus. Quero ver ele levar o macumbeiro para a igreja. Quero ver ele levar o Pai de Santo para a igreja. Eu calado estava, calado fiquei. Chamei a família para a oração e para o jejum, irmãos. E todos os dias que eu tinha uma brecha, uma pequena oportunidade, eu falava de Jesus para ele. Tentava explicar um pouquinho o que era Jesus para ele. E eu me lembro que eu falei para ele assim: seu Zé, eu preciso de um dia fazer um culto na sua casa. Ele disse: culto na minha casa? Crente nunca botou o pé na minha casa, não é você que vai colocar. Eu falei: seu Zé, eu vou orar e Deus vai preparar uma oportunidade. Eu vou fazer um culto na sua casa. Ele saiu dando risada. Uma bela segunda-feira, irmãos, eu falei: seu Zé, eu tive um sonho que esta semana eu fazia culto na sua casa. Ele olhou para mim e disse: eu vou falar com os meus bichos. E se os meus bichos deixar, você faz culto na minha casa, sim. Mas como eu sei que os meus bichos não vai deixar, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Terça, seu Zé, vou fazer culto na sua casa. Ele não vai. Quarta-feira, seu Zé, vou fazer culto na sua casa. Ele não vai. Quinta-feira, chegamos na obra 5 horas da manhã, porque a gente pegava cedo lá. Ele foi deitar no quarto de hóspedes e eu fui deitar no sofá. Isso aqui é para quem é espiritual, irmãos. Para quem a gente tinha teólogo cru, seco, nem glória a Deus você vai dar. Passou 10 minutos, eu senti a minha coberta sendo puxada. Levantei a cabeça, meio dormindo, não vi ninguém, puxei de novo a coberta. Passou alguns minutos, a minha coberta foi puxada pela segunda vez. Puxei de novo a coberta. Terceira vez a minha coberta foi puxada. Aí eu entendi que o negócio não era normal.
Eu falei, bom, o seu Zé não é, porque o seu Zé é um tipo de um baiano chucro que nem risada dá, quanto mais uma brincadeira dessa. Falei, tem alguma coisa diferente aqui. Puxei a coberta, irmãos. A minha coberta puxou pela quarta vez. Dessa vez eu levantei. Quando eu levantei, eu vi um vulto negro com mais de 2 metros de altura saindo do quarto que o seu Zé estava, passando na minha frente, parou na minha frente, e eu só entendi que era uma entidade, porque ele olhou para mim com 2 olhos de fogo. Eu me arrepiei, irmãos, do pé à cabeça. E eu falei assim: o sangue de Jesus te repreenda, demônio. E ele evaporou. Seu Zé saiu do quarto, parou na minha frente e disse: meu bicho foi te ver aí agora, né? Falei: veio. Só que eu clamei o sangue de Jesus e ele bateu em retirada. Aí já aproveitando o ensino, disse: e já vou avisando. Glória a Deus. Amanhã vai ter culto na sua casa. Porque eu entendi que a guerra já tinha sido vencida. Sexta-feira de manhã, eu disse: seu Zé, já preparei a esposa, já preparei os filhos, já mandei minha mulher ligar para tua mulher, preparar o café, fazer um pouquinho de cuscuz, porque depois do culto eu vou sentar na tua mesa e vou tomar café e vou comer cuscuz. Para quem já morou em Nazaré ou conhece um pouco lá, só tem um transporte por dia. O último ônibus que passa na linha Guarulhos-Nazaré é 7 horas da noite. Tombou uma carreta na entrada do Pau Pedra. Ninguém passava e ninguém vinha. E cadê o ônibus para nós ir embora, hein? Quando eu fui imaginar em sentar e fazer alguma coisa, seu Zé pegou no meu braço e disse: tem coragem de andar até em casa? Eu disse: mas por que, seu Zé? Você esqueceu que falou que hoje ia ter culto na minha casa? Andamos 1h30, mas cheguei, irmãos. O culto foi feito. E no apelo, seu Zé com o joelho dobrado no chão. Glória a Deus. Recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, ficou por aí? Ficou nada, irmãos. Toda a família do seu Zé aceitou Jesus. Toda a casa do seu Zé desceu as águas. E aonde era um centro de candomblé, hoje é um ponto de pregação para a glória de Deus. Você se alegrou, não se alegrou? Mas você não sabe o preço. Ganhei um macumbeiro na sexta, segunda-feira tive um infarto. Como eu disse, cheguei com 96 segundos sem batimento cardíaco. O médico disse: Batista, eu vou assinar o laudo. Não tem mais o que fazer. Patrícia correu para o banheiro, os filhos desesperados, irmão, chorando. Eu não sei te explicar o porquê, irmãos. Meritocracia não tenho nenhuma. Dignidade, muito. Jesus resolveu me dar mais uma oportunidade. Saí do hospital com o meu lado esquerdo todo parado, a face torta, a boca torta, sem falar. Peguei depressão profunda, irmãos. Nunca tive isso na minha vida. E posso ser sincero? Eu passei a minha vida toda pregando que quem tem depressão é porque não ora. Eu achava que quem tinha depressão é quem não tinha o Espírito Santo de Deus na vida. Ai, irmãos, a gente aprende. Tenho 1.200 contatos de pastores no meu celular. Eu contei nos dedos qual foi em casa fazer uma visita. Pastor Everaldo foi um dos que foi lá. Pergunte ao pastor como é que ele vive. Barbudo, cabeludo.
Quando eu entrei aqui, eu posso estar enganado, mas de relance, eu acho que eu vi o pai do Micael. É isso mesmo ou não é? Era aquele homem lá, irmãos, que não serve a Deus. E eu oro para que ele sirva um dia. E já falei que ele vai ser um pregador um dia da palavra de Deus. Esse homem foi na minha casa não sei quantas vezes. Me levou feira, me levou cesta básica, me levou remédio, abençoou, abraçou a minha causa. Coisa que nenhum outro amigo que falava que era amigo fez. Obra missionária, irmãos, é isso. Vai lá no nosso ponto de pregação hoje, irmãos. Hoje o seu Zé dá testemunho. Quando a gente entrou na casa do seu Zé pela primeira vez, tinha um Zé Pilintra de 1 metro de altura, um monte de vela preta, vermelha e branca acesa, cheiro de incenso, galinha morta no portão da casa. Hoje seu Zé, irmão, canta louvor da harpa. Hoje a mulher do seu Zé faz parte do círculo de oração. Hoje os seus filhos do seu Zé servem a Deus. Mas almas custa caro para um missionário. É só perguntar para uma mãe que até hoje ora pelo filho. É só perguntar para uma esposa que até hoje chora pelo marido. Qual o preço que se paga? O que se tem feito? Obra missionária não é para quem quer viver, é para quem pretende sobreviver. Jesus chegou em Gadara com muito custo, mas o texto diz: e chegaram. Aí alguém indagou um dia e disse: pastor, meu Deus, eu li esse texto aqui. Jesus deixou Cafarnaum, Jesus deixou patrocinador, Jesus deixou conforto, Jesus passou uma tempestade, o barco quase foi a pique, quase todo mundo se afogou, quase todo mundo morreu. Aí Jesus chegou lá, salvou o endemoniado e ainda foi expulso da cidade. Tudo isso para quê? Por causa de um endemoniado. Jesus não fez esse trâmite todinho porque tinha uma reunião com um político da cidade. Jesus não tinha hora marcada com o governador. Jesus não tinha hora marcada com a socialite dos seus dias. Aleluia. Jesus enfrentou tudo isso por causa de um endemoniado, de um atribulado, de um problemático. Aí você me pergunta, pastor, o que Jesus viu naquele homem? Aquilo que todo missionário precisa olhar e enxergar naqueles que estão lá fora. Jesus, com um olhar clínico de um missionário que não erra, Jesus olhou para ele e viu algumas coisas, a qual fez Jesus se apaixonar por ele. Jesus se apaixonou por aquele demoniado, irmãos. Porque o texto é claro em dizer que quando o diabo tomava ele, se apossava dele, ele começava a se rasgar, se unhar, se quebrar, se machucar. E a família preocupada para tentar deter ele, parar ele, bloquear ele. A Bíblia diz que a família amarrava ele com cordas e cadeias. Mas a Bíblia diz que a força dele era tão grande que ele quebrava. E o texto diz: e nada e ninguém podia parar. Ah, Rian, Jesus olhou e disse: está aí o que eu quero. Está aí o que eu preciso. Aleluia. Não, eu vim buscar a pessoa certa mesmo. Como é que é, Pedro? Ninguém consegue parar ele, Jesus, ninguém consegue. Não entendi, João, o que coloca nele para parar ele, para prender ele? Nada adianta, Jesus. Está aí um homem que vale a pena salvar. Está aí um homem que vale a pena evangelizar. Já vi que vim e não vim perdendo viagem. Já vi que valeu a pena largar Cafarnaum. Já vi que valeu a pena quase morrer afogado. Já vi
encontraria em mim e em você. Aleluia, Deus. Porque Jesus pensou consigo mesmo: se cheio de demônios, se problemático, atribulado, ninguém consegue parar ele. Imagina se eu dar um banho de graça. Glória. Imagina batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Imagina com uma brasa de fogo acesa na palma da mão. Imagina se eu colocar sapato de fogo no pé dele. Imagina se eu colocar uma espada de fogo na mão dele. O que é que ele não vai poder fazer? Oh, eu estou sentindo graça de Deus aqui para pregar. Pega na mão de alguém aí, por favor. Pega
só liberou uma palavra. Aí eu encerro aqui. Aí o texto é claro. Marcelo, que por algum momento eles perderam o foco no jovem para poder ficar debatendo com os porcos. Porque quem tem tempo para falar de porco não tem tempo para ver a restauração que Deus está fazendo do outro lado. Aí o porco é nosso, o porco caiu, o porco está assado, o porco está assim. Aí o texto volta a atenção para o jovem. Escuta. Aí o texto diz assim, meu pastor Everaldo. E aquele que estava, que era o endemoniado, estava sentado em perfeito juízo e vestido. Ai, irmão, isso aqui dá dor, minha alma. Glória a Deus. Porque a pergunta é: meu Deus. Aleluia. quem trouxe roupa para esse jovem aqui? Ah, pastor, Jesus deve trazer um kit de roupa para ele. Não, irmãos. Quando Jesus chegou, ele estava nu. Meu Deus. Aleluia. Desculpa a palavra chula, pelado. Sem eira e nem beira. Aí teve um encontro com Jesus. Aí o texto diz: estava sentado em perfeito juízo e vestido. Quem deu roupa para ele? Missionária de Leusa, quem deu vestidos para ele usar? Aí eu entendi pela iluminação da palavra, é que por trás de todo catareno existe um pai e uma mãe na porta do cemitério com uma muda de roupa na mão, só esperando a hora do milagre chegar. Só esperando a hora do milagre acontecer. Quem é que nunca ficou assim na porta do cemitério, com a roupa na mão, só esperando a hora do marido vir para a igreja, só esperando a hora dos filhos voltarem para a igreja? Eu não sei há quanto tempo você está na porta do cemitério de Gadara, mas permaneça com as tuas mudas de roupa na mão, porque uma hora Jesus chega. Uma hora você vai ver de longe o barquinho chegar. Uma hora você vai ver a obra do grande Deus Todo-Poderoso alcançar a sua casa. E quando esse dia chegar, se prepara, irmãos. Se prepara, porque vai ter culto de ação de graças. Aí, agora, tem 2 semanas, pastor Walter, pastor Antônio, não partiu de mim, partiu do seu Zé. Ô pastor, tem quase um ano, ou um ano que a gente está fazendo culto aqui. E eu sei que lá para as bandas onde o senhor mora, costuma ter aquele negócio, ele até errou o nome. Eu falei, congresso, festividade, ele é isso mesmo. Então eu quero aqui também um congresso aqui também. Aí escuta. Aí um dos responsáveis do centro, irmão, você tem que ver, todo domingo para 15, 20 ônibus na porta do centro de Macumba. É Ferrari, é Mustang, é BMW. Esses dias quem estava lá era Anitta. É só gente top que tem dinheiro. E o responsável maior, segundo eles, subiu a rampinha de lado, que seu Zé mora bem do lado. Irmão, o centro de Macumba é aqui, o ponto de pregação é do lado. Eles tocando tabaco aqui, nós metendo fogo aqui, irmãos. Aí eles subiram, foi a comitiva deles, tudo de branco, de guia, descalço. Um foi com uma galinha na mão, outro com bode, outro cavelo, outro com incenso. Seu Zé, estamos entrando. Jesus, não, peraí, vou atender vocês na porta. Seu Zé, estamos sentindo falta do Senhor. Seu sorriso lá é encantador.
a sua presença lá, a gente não abre mão por nada. Volta para lá, seu Zé. Eu redobro o salário que o Senhor tinha lá, fazer lá do centro. Seu Zé, irmãos, baiano semi-analfabeto, com todo respeito, negro, da canela fina, toda cinzenta, tem só 2 dentes na boca, olhou para o Pai Santo maior e disse: minha casa já tem dono, minha família já tem dono. E para você ficar sabendo, essa semana tem congresso aqui em casa, e se você botar o pé aqui, você sai daqui crente. Porque meu pastor tem umas línguas estranhas que ele fala. Tem glória a Deus na vida. A história da sua casa vai terminar com um culto de ação de graça. Você crê? Jesus está chegando na sua garganta. Eu quero em 2 minutos fazer uma oração com você. Eu posso? Vira para quem está no seu lado aí, por favor. Fica de frente, por favor.